Dia 28 de janeiro, dia de São Tomás de Aquino. E hoje nós vamos deixar aqui algumas curiosidades sobre a história desse grande doutor da nossa igreja. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Eu me chamo Johnny Cruz e esse é o nosso Levanta-se Deus. E o assunto de hoje é São Tomás de Aquino, o grande doutor angélico. Eu quero mesmo abrir a sua curiosidade sobre a história desse grande santo, para que você busque mais sobre a história dele, sobre tudo que ele fez por nós, tudo que ele deixou de escrito. Então aqui eu quero deixar pequenas curiosidades. Se você já é um católico mais fervoroso, que estuda o magistério da igreja, que busca os conhecimentos, você já ouviu falar muito sobre São Tomás de Aquino. E provavelmente o que eu vou dizer aqui você já sabe. Mas eu quero direcionar esse vídeo para os novos católicos, aqueles que estão chegando agora nesse universo que é a nossa Igreja Católica, ou para você que já é um católico há muito tempo, mas que nunca buscou se aprofundar. Então, está aqui um bom começo para você. Busque conhecer a história de São Tomás de Aquino, busque os seus escritos, porque ele deixou muita coisa, ele nos ensinou muito com os seus escritos. E a igreja pede que nós buscamos cada vez mais conhecer São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele nasceu no século XIII, no ano 1225, e faleceu no ano de 1274. Ele era de família nobre e entrou para a ordem dos dominicanos. E a primeira história que eu queria contar sobre São Tomás de Aquino para vocês é justamente sobre a ordem. Já São Tomás de Aquino tinha um irmão que fazia parte da ordem dos beneditinos. E a família queria muito que São Tomás de Aquino seguisse o irmão e também entrasse na ordem dos beneditinos. Mas São Tomás de Aquino, que era apaixonado pelo estudo, apaixonado pela contemplação, escolheu a ordem dos dominicanos. E já entrando na ordem, seus pais nada menos sequestraram São Tomás de Aquino e o levaram para o seu castelo. E lá o prenderam num quarto, querendo forçá-lo a escolher a não mais seguir os dominicanos, mas sim entrar para a ordem dos beneditinos, como era assim o seu irmão. E foi aí, preso no quarto do castelo, que aconteceu algo fantástico e místico com São Tomás de Aquino. A família, para persuadi-lo, contratou uma prostituta para seduzi-lo, para que ele caísse com algum pecado, no pecado do olhar, nos pecados das paixões da carne, para seduzi-lo. De tanto era a vontade da família de que ele não entrasse para a ordem dos dominicanos. E ao se ver no quarto com aquela mulher, ele ficou totalmente apavorado. E chegou ao ponto até de pegar um pedaço de madeira na lareira, um pedaço de madeira que estava no fogo, para se defender daquela mulher. Na própria Suma Teológica mesmo, ele escreve que nós, para defendermos a nossa integridade e o nosso corpo, sim, nós podemos nos defender sim de forma mais agressiva. Se não houver outro meio, se não houver outra saída, nós podemos sim nos defender dessa forma. E foi justamente isso que ele fez, se defendeu e aquela mulher saiu do quarto. Ao sair do quarto, ele, por ter tido as sensações do corpo, ele por ter se sentido em algum momento atraído carnalmente por aquela mulher, então ele se coloca num canto e com o carvão ele faz o sinal da cruz e reza incessantemente, chorando a Deus, pedindo para que Deus tirasse dele aquela sensação, para que Deus de alguma forma pudesse livrá-lo daquilo. E misticamente São Tomás de Aquino é visitado por dois anjos, que dizem que sim, aquilo que ele pediu é da vontade de Deus. E se ele queria, Deus ia conceder aquilo para ele. E os anjos dão a ele o cinto da castidade. Mas esse cinto da castidade não é um objeto, mas sim um dom de Deus que foi dado a São Tomás de Aquino, que tirou dele aquela vontade. Tirou dele de uma forma que ninguém mais poderia arrancar dele. Tirou dele a vontade. Toda a vontade sexual, toda a vontade da carne, toda a atração pelo sexo oposto que naturalmente nós homens, independente se ordenados ou não, temos, foi tirado de São Tomás de Aquino para que ele pudesse preservar de forma íntegra a sua virgindade e a sua castidade. E só daí nós podemos tirar uma lição maravilhosa de quanto Deus quer que nós conservemos as nossas purezas. A segunda curiosidade que eu tenho para trazer para vocês de São Tomás de Aquino é sobre a festa de Corpus Christi,
a festa que a igreja faz para celebrar o corpo de Cristo na Eucaristia. O Papa Urbano IV pediu para que São Tomás de Aquino e São Boaventura cada um preparasse um ofício para a festa de Corpus Christi. E quando foi para apresentar esse ofício, quem apresentou primeiro foi Tomás de Aquino. E São Boaventura, ao ler o ofício de Tomás de Aquino, rasgou o que ele tinha preparado. E ficou oficialmente escolhido o ofício de São Tomás de Aquino para a festa de Corpus Christi. E daí nós podemos ver uma lição linda que os santos nos dão. Eles não entraram em uma competição para ver quem ia ser o melhor, quem ia ter o melhor ofício. Mas os dois santos estavam preocupados para que a festa da Eucaristia, do corpo místico de Jesus Cristo, fosse a melhor e mais digna possível. Então, São Boaventura, ao ver com que amor, com que entrega, com que inteligência São Tomás de Aquino escreveu o seu ofício, ele não teve dúvida e abriu mão daquilo que ele tinha preparado para deixar que o que Tomás de Aquino fez pudesse ser escolhido sem qualquer votação, sem qualquer dúvida. E assim o foi. E se você conhece aquela música tão bonita, tão sublime sacramento, que nós sempre cantamos na adoração ao Santíssimo, fique sabendo você que essa música é uma letra composta por São Tomás de Aquino. A terceira historinha que eu quero contar para vocês, que é contada pelos frades que testemunharam e viveram junto com São Tomás de Aquino, é que ele tinha uma contemplação que o levava a fenômenos místicos. E ele rezava muito durante a madrugada. E numa dessas orações, diante de Jesus crucificado, ele, que era um homem alto e obeso, levitava diante da imagem de Jesus Cristo. E ali, um dos frades que espiavam aquela cena observou que uma voz saía do crucifixo e dizia assim a São Tomás de Aquino: Tomás, escreveste muito bem sobre mim. O que queres em troca? E Tomás simplesmente respondeu: nada, senão vós mesmo, Senhor. São Tomás de Aquino não queria outra coisa senão o seu Senhor, senão Jesus Cristo. E que história bonita! Um homem que te serviu a Deus com tanto amor não se apega a nada. E quando é lhe oferecido qualquer coisa, ele não quer mais nada, senão o próprio Deus. O que mais ele poderia querer? Um homem que escreveu com tanto amor sobre Deus. Um homem que tinha uma inteligência tão grande que ele mesmo não conseguia mais escrever porque o seu raciocínio era muito acelerado. Ao ponto de que ele precisava de 4 pessoas ajudando ele para que ele pudesse ditar 4 assuntos diferentes ao mesmo tempo para aquelas pessoas irem escrevendo por ele. E foi assim que ele escreveu muitos livros. Um homem que morreu tão novo, com poucos anos, e que escreveu tanto e colaborou tanto para o conhecimento da filosofia e da teologia da Igreja Católica. E como vimos, São Tomás de Aquino disse que não queria mais nada a não ser Deus. E um dia, depois de celebrar uma missa, no momento de ação de graça, onde se faz o silêncio, depois da Eucaristia, São Tomás de Aquino também tem um encontro místico com o Senhor. E ele é elevado ao mais alto dos céus. E depois desse momento, que ninguém percebeu, foi algo tão simples, tão vivido apenas por Deus e São Tomás de Aquino, que passou despercebido aos olhos de todos. Mas foi o suficiente para Tomás de Aquino virar para o seu frade que estava do seu lado e dizer: depois do que eu vi, tudo o que escrevi para mim é palha. São Tomás de Aquino, depois de ter visto algo estrondoso, muito maior do que tudo que ele escreveu, ele diz que tudo que ele fez, tudo que ele ajudou, tudo que ele ensinou, um homem que gostava de ensinar, de educar, que tinha um conhecimento avassalador, ele diz que tudo é palha diante do que ele viu. E sabe o que aconteceu? Depois disso, Tomás de Aquino simplesmente parou de escrever. Não parou de escrever por uma depressão, por uma tristeza, porque ele precisava discernir a sua vocação, nada disso. São Tomás de Aquino parou de escrever porque ele teve um encontro tão grandioso com o seu Deus que ele viu que tudo que ele ensinava ainda era muito, muito, muito pouco para se dizer sobre Deus. E poucos meses depois, São Tomás de Aquino entra para a vida. Ele sai do meio de nós e entra para a glória dos céus.
E esse grande homem é até hoje usado nas doutrinas da igreja, pelos seminaristas, pelos filósofos, pelos teólogos, e nós leigos também precisamos buscar conhecer ainda mais sobre São Tomás de Aquino, sobre tudo aquilo que ele escreveu. Ele escreveu uma Suma Teológica que até hoje é usada, que não perdeu em nada o seu valor e só cada dia mais ensina e mostra a riqueza que tem. Então busque mais. Como eu disse, aqui nesse vídeo eu quero deixar o gostinho de quero mais para vocês. Aqui eu coloquei algumas curiosidades sobre esse santo, mas que você tenha a coragem e a ousadia de buscar mais, de conhecer mais. E você vai ver o quanto você vai se apaixonar por um homem que se entregou verdadeiramente a Deus e foi usado por ele. Que, pela intercessão de São Tomás de Aquino, você busque cada dia mais conhecer sobre a sua igreja, que tanto é rica, é um colosso de conhecimento para nós.